para repartir um pão conosco. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Álvaro, noite de domingo do dia 2 de março de 2025, e a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo será proferida hoje, aqui exatamente pelo professor Vilmar. Bom dia a todos. O dia de vocês foi bom? Por isso que eu perguntei, bom dia, né? Muita gente diz assim, como foi o seu dia, né? Então você passou um bom dia. Mais uma boa noite a todos, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha trabalhar no meio do seu coração. Amém? Então, hoje nós vamos trabalhar um assunto sobre o que nós precisamos, que é com relação à fé. Vamos trabalhar em 5 aspectos aí, bem rapidinho, né? Para a gente sair daqui fortalecido na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então vamos orar? Oremos? Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado também, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado também porque nesse momento estamos aqui para adorar o Senhor. Que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra e que nós venhamos sair daqui, Senhor, com a certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. Nos salva para o seu reino e nos transforme mediante a sua palavra. Fica conosco, em o nome de Jesus, e a igreja diz Amém. Amém. O texto para a gente começar o nosso estudo de hoje é Efésios 2:8. Efésios 2:8. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Esse é o texto noite de domingo do dia pelo 2 de qual março nós vivemos, de 2025. né? E assim Este é diz o a palavra professor de Deus. Vilmar. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, irmãos, nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, né? E essa fé é um dom de Deus. Tanto a salvação como a nossa fé que nós temos é um presente de Deus. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Então, nós somos salvos pela graça, 100% pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a fé, né? Porque a fé é um presente de Deus, e nós temos que, com esse presente que o Senhor nos dá, nós temos que ter estratégia para que nós venhamos ter mais fé ainda. Como diz aqui Romanos 10, Igreja 17. Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Romanos Álvaro, 10:17. noite de domingo. Este é o professor Vilmar. Romanos 10:17 diz assim: 2 de março de 2025. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais eu e você ouvimos, lemos a palavra de Deus, mais nós vamos aumentar a nossa fé, que é um dom de Deus. Então, irmãos, nós devemos ter o quê? Nós, como cristãos, nós devemos ter estratégia para nos tornar mais forte na nossa fé, né? Eu falo sobre 5 aspectos da fé, porque se a gente for ver, eu vou trabalhar 5 aspectos, que o primeiro dele é o quê? O esforço. Todos nós, em toda a área da nossa vida, nós temos que ter esforço. Se eu e você não nos esforçarmos no nosso trabalho do dia a dia, o pão não vem. Da mesma maneira também a fé. Se eu e você não pegarmos a palavra de Deus e estudar, como é que a nossa fé vai aumentar? Porque Romanos 10:17 vem dizendo que a fé ela só aumenta
quando eu e você ouvimos, lemos, né? Ou seja, nós devemos contemplar a palavra de Deus, né? Eu gosto também de um texto também que fala aqui sobre a palavra de Deus em... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, noite de domingo do dia 2 de março de 2025. E este é o Lucas professor capítulo 6, Vilmar. Lucas capítulo 6, verso 45. Diz assim: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quanto mais eu e você trabalhar na leitura da palavra, né, ouvindo a palavra de Deus, nós vamos aumentar a nossa fé. Esse é o nosso primeiro ponto, né? Nosso primeiro ponto é trabalhar dia a dia a nossa fé. Quanto mais eu e você ler a palavra, ouvir a palavra, mais nós vamos aumentar a nossa fé. O segundo ponto, irmãos, é o tempo. Salomão mesmo, ele diz que nós devemos ter tempo para tudo. E se eu e você não tirarmos tempo para estudar a palavra de Deus, nós não vamos estar o quê? Preparados. Em tudo se tira tempo. Então, para que eu venha trabalhar a minha parte espiritual, eu tenho que tirar tempo. Você tem que tirar tempo. E Salomão, no capítulo 3, ele vem... Em Eclesiastes capítulo 3, ele vem dizendo que nós temos que ter tempo para tudo. E por que não ter tempo para a palavra de Deus? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eclesiastes capítulo 3. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, noite assim, de domingo do dia tudo 2 de março de 2025. tempo para todo propósito. Esse é o professor Vilmar. Todo propósito. Ele vem dizendo: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo do que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, e assim ele vem falando sobre o tempo. Então, para que nós venhamos estar fortes espiritualmente, nós devemos ter o quê? Trabalhar muito bem o nosso espiritual, todo dia. Todo dia eu tenho que ler a palavra, mas para isso tem que tirar o quê? Tempo. Eu e você temos que tirar tempo para a palavra de Deus. Porque se nós não tirarmos tempo para a palavra de Deus, nós vamos fracassar na nossa caminhada cristã. E com o tempo vem o quê? O talento. Então Deus também nos deu o talento para que nós venhamos trabalhar o nosso espiritual. Porque se nós não... O Senhor diz que todo aquele que nasce no reino dos céus, ele nasce como um missionário. E com isso o Senhor vai o quê? Nos dar um talento. Então tem diversos talentos na Bíblia. O talento de pregar, o talento de curar, o dom de profecia, o que mais? Então, quando nós vamos ver na palavra de Deus, Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro, noite de domingo do dia 2 de março de 2025. Este é o professor Vilmar. Isso. Então, o terceiro ponto que nós devemos trabalhar é com relação aos nossos dons. Devemos nos estudar bem a palavra de Deus e pedir a Deus o dom. Eu, assim que entrei na igreja, eu achava muito espetacular quem dava estudo bíblico. E também achava muito bonito quem pregava. E graças a Deus, irmãos, hoje tanto a gente dá estudo bíblico como prega, né? Quanto a gente canta também. Então são os talentos que Deus vai dando na nossa vida. Para isso eu e você temos que trabalhar os talentos que Deus nos dá. E para isso nós temos que fazer o quê? Nos preparar.
O quarto ponto é com relação ao sacrifício. Então, tudo na vida requer sacrifício. Tudo na vida, nós, com o tempo, o talento que Deus nos dá, nós temos que nos sacrificar. Eu e você, todos nós que trabalhamos tanto, homens e mulheres, nós trabalhamos, tiramos muito tempo, gastamos muito tempo na nossa vida, o quê? Cotidiano, no nosso trabalho, na vida doméstica, não é isso? Então, nós nos sacrificamos muito com relação ao nosso trabalho. Hoje foi um dia que eu trabalhei, graças a Deus, para a honra e glória de Deus. Então comecei cedo, comecei às 7 horas, encerrei às 5 da tarde. Ou seja, o tempo que o ser humano mais gasta é com relação ao seu ganha-pão. Então, em todo aspecto da nossa vida requer o quê? Trabalho forçado, nós temos que se esforçar, nós temos que tirar o quê? Tempo, nós temos que usar o nosso talento para isso, e nós temos que nos sacrificar. Em todo aspecto da nossa vida é isso. E na vida espiritual também não é diferente. Se eu e você quisermos ser cristãos fortes espiritualmente, nós devemos nos sacrificar também, na questão do estudo da palavra. Devemos tirar tempo, irmãos, para estudar a palavra de Deus. E é tanto que Paulo, ele já falava aqui em Romanos 12, vamos dar aqui um pulinho em Romanos, capítulo 12, que ele diz assim, 12, verso 1. Romanos 12, verso 1, ele diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O verso 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo aqui, ele vem dizendo que nós devemos apresentar a Deus um sacrifício vivo. Então, Paulo, um homem muito experiente na palavra de Deus, um homem que era muito bem preparado, ele se preparou muito bem para pregar a palavra de Deus. E aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele repete a palavra: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Ou seja, se nós quisermos sermos cristãos fortes espiritualmente, devemos nos sacrificar pela leitura da palavra. Eu sempre costumo dizer que existem 5 pontos que você tem que exercitar: orar todo dia, ler a Bíblia, o que mais? Ir à igreja. Nós devemos ir à igreja nos dias de culto. O que mais? Nós devemos pregar a palavra. Sem a pregação da palavra, nós não estamos dando um bom testemunho. E o último ponto é o quê? É um bom testemunho. Então, quando eu e você oramos, lemos a Bíblia, vamos à igreja, pregamos o Evangelho e damos um bom testemunho, nós realmente estamos o quê? Vivendo o cristianismo. Mas para que a gente venha estar forte
espiritualmente, é esses 5 passos. E temos que trabalhar, como eu falei. Ler a Bíblia todo dia. Temos que tirar tempo para isso. E com isso nós temos que o que mais? Com o tempo, nós temos que pedir a Deus o talento e nos sacrificar por isso. Então, eu, para a honra e glória de Deus, fui instruído também na palavra, me ensinaram a palavra, tomei a decisão pelo batismo em 31 de maio de 2010. Maio agora, com a graça de Deus, se Jesus não voltar, nós vamos aí para 15 anos. E aonde foi que a gente nasceu espiritualmente? Aqui nessa igreja. Amém. Então eu já frequentei essa igreja, e frequento essa igreja, e vou continuar frequentando até Jesus voltar. Amém. Então, e conheço irmãos aqui, olha, que quando eu cheguei, criança, hoje já são adultos, 15 anos passando já. E aí a gente vê os nossos irmãos, uns já adultos, ou seja, Deus ele continua trabalhando no meio do seu coração. Tem um texto aqui que eu acho interessante ele, para a gente aumentar aqui no nosso estudo, que diz assim, Hebreus capítulo 10. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de domingo, do dia 2 de março de 2025, este é o professor Vilmar. Hebreus capítulo 10, 37, 38 e 39, diz assim, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não, na minha diz assim, demorará. É a mesma coisa. Não vai demorar. E o verso 38 diz assim, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. O verso 39, a minha tradução é um pouquinho, mas é óbvio. O verso 39 diz assim, nós, amém, igreja? Amém. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma, amém? Amém. Então o Senhor diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então Deus, ele diz que não se agrada aquele que volta atrás, mas ele diz que ele se agrada, se alegra com aquele que vai continuando na sua caminhada. Ele diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. E o último verso dessa noite está aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de domingo, versículo do dia 2 12. de março de 2025. E esse é um versículo que eu A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene está localizada exatamente a minha a rua e a Travessa sua Tenente José Barreira, número Olha 50, aqui no de Grande Deus diz assim, Alvorene, Fortaleza, Ceará, e Nordeste, eis que Brasil. veio sem demora, e comigo está a recompensa, né? Em outras traduções, um galardão. Na minha tem dizendo assim, a recompensa, que é a mesma coisa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu vou repetir o texto. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Qual é o maior presente que Jesus quer nos dar? A vida eterna ou a imortalidade, né? Irmãos, olha, esse tema da imortalidade é interessante.
Tem muitas pessoas que acreditam que a morada no céu é do Espírito, né? Mas nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cremos que nós vamos morar corporalmente com Jesus no céu. Amém. Amém, irmãos? Amém. E Cristo vem nas nuvens do céu com o seu Pai, todos os anjos, em som de trombeta. E nesse dia nós vamos ver o nosso soberano Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vindo sobre as nuvens do céu. E nesse dia Ele vai dar a recompensa para os que estiverem vivos. Ao ver Cristo, o nosso corpo será transformado em um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. E aos que morrerem, a palavra de Deus diz que vai ressuscitar com um corpo glorioso, semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí os anjos vão recolher todos os salvos até onde Jesus está, aliás. Porque Cristo não vai descer à terra, Ele fica onde, irmãos? Nas nuvens. E quando os anjos recolher todos os salvos, nós vamos para a cidade santa, a nova Jerusalém. E vamos viver com Cristo quanto tempo lá no céu, irmãos? 1000 anos. Depois dos 1000 anos, nós vamos vir aqui para a terra, o qual o Senhor vai restaurar a terra novamente. Nós vamos viver por quanto tempo aqui na terra, irmãos? Por toda a eternidade. Então, essa é a nossa crença, essa é a nossa fé, e eu creio. E que Deus, irmão, nos abençoe. E que o Senhor venha trabalhar no meio do seu coração, para que nós venhamos, dia a dia, trabalhar o nosso aspecto da fé, nos sacrificando. Né? O Senhor disse que nós temos que nos sacrificar para alcançar o quê? O galardão. Ele diz aqui, eu vou repetir novamente aqui, ó, Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Amém. E que Deus nos abençoe, nos dê uma semana qual é desconhecida para mim e para vocês, mas o Senhor já sabe de todas as coisas. Amém? Amém. Que Ele venha nos proteger segundo a sua vontade, porque Ele é soberano. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, vamos ter louvor? Pois vamos cantar o hino Graça. Como música gera direitos autorais, vamos encerrando aqui este vídeo desta noite de domingo, do dia 2 de março de 2025, exatamente a rua Tenente José Barreira, número 50, na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreno, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Retórica, né, proferida pelo professor Vilmar, nesta noite, repito, de domingo de 2 de março de 2025. Agora vamos ouvir a irmã Daniela, mas não podemos gravar, pois música gera direitos autorais. Valeu, Jesus! E até quarta-feira, meu povo!